Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. E no programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos falar com um médico neurologista sobre bebês anencéfalos. Está no ar o SSP-TV. No programa de ontem, nós conversamos com a doutora Lilian Ponchio sobre a lei aprovada pelo Supremo Tribunal Federal que autoriza a interrupção da gravidez de bebês anencéfalos. Hoje nós vamos conversar com um médico sobre o assunto. Está aqui o doutor José Reinaldo, que é médico neurocirurgião e vai falar um pouquinho para a gente, né, doutor, o que realmente é uma anencefalia, o que seria um bebê anencéfalo? Um bebê anencéfalo é um bebê que, durante o seu desenvolvimento, no útero ainda, o sistema nervoso se forma muito rudimentarmente. A anencefalia, pelo nome, significa não existência de cérebro. No entanto, existe alguma coisinha, que às vezes é um resquício do tronco cerebral, que não faz parte do céfalo, do cérebro propriamente dito, mas do encéfalo, e isso daí, às vezes, se confunde com o cérebro, né? Mas na anencefalia, a formação do sistema nervoso é muito rudimentar. Então, a criança nasce geralmente, também não se forma o crânio, não se formando o cérebro, também não se forma o crânio, e às vezes nem a pele que recobre o couro cabeludo não se forma, de forma que é uma situação bastante delicada do ponto de vista biológico. A gente sabe que o cérebro regula todas as funções do corpo. A partir do momento que o cérebro não existe, também não existiria vida, tocando assim em miúdos, ou eu estou enganado? Essa é uma questão de definição. Não é que não exista vida, existe vida sim, mas que vida, né? Não se pode comparar a situação de anencefalia com a situação de morte cerebral. Nós fizemos essa comparação ontem, né? Como leigas, eu e a doutora, a advogada, fizemos essa comparação ontem. Nós achávamos realmente que se um bebê anencéfalo teria uma espécie de morte cerebral. Então, isso já é uma concepção enganada. Na minha opinião, sim. Eu vejo a criança anencéfala muito diferente daquele indivíduo que sofre um acidente e o cérebro dele morre e ele tem morte cerebral. Esse indivíduo que sofreu um acidente e tem morte cerebral, ele é doador de órgãos, ele é um indivíduo que está efetivamente morto. Mas a criança que nasce com anencefalia, não. Ela é uma criança que nasce com uma má formação que geralmente é incompatível com a vida. Quer dizer, a grande esmagadora maioria das crianças com anencefalia verdadeira morrem logo depois do nascimento, né? Morrem naturalmente. Agora, precisa tomar cuidado para não confundir a anencefalia com certas anomalias do desenvolvimento do cérebro que não são anencefalia. Acho que a anencefalia é muito bem descrito do ponto de vista técnico. É uma situação onde o cérebro praticamente não existe. Existe apenas um resquício dele ali que não serve para nada, mas que pode fazer com que a criança respire, por exemplo, durante um dia, 2 dias, 3 dias, alguns dias, né? Mas eu não considero essa criança como tendo nascido morta. A questão é que é uma situação tão difícil de ser lidada, vocês não podem imaginar o que é o médico, por exemplo, chegar para a mãe e falar: olha, eu sinto muito, mas o seu filho não tem cérebro. Ele vai nascer sem cérebro. Quando eu estudei, não tinha ultrassom. Então, a gente fazia o diagnóstico da anencefalia, às vezes minutos antes da criança nascer, porque pelo toque que se faz para perceber como é que está a situação da criança, existe um sinal que a gente percebe pelo toque, muitas vezes, que a criança não tem anencefalia. Então, a gente descobria ao nascimento.
Você tinha que dizer para a mãe, né, olha, seu filho é esse aqui, ó. Então a mãe olha para a criança e vê uma criança que tem a face, tem isso aqui, mas daqui para cima não tem nada, só uma pelezinha cobrindo aqui. É terrível. Uma situação traumatizante. Eu vou até deixar uma pergunta para depois do intervalo. Uma criança com anencefalia poderia doar órgãos? Fica a pergunta, a gente vai para o intervalo e eu já estou voltando para continuar. Através de uma parceria firmada com a Dataway, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507, fone 3321-7652. Na Festa do Peão, venha para o Ranchos Barretos. Café da manhã, almoço e jantar com a maior variedade de pratos. E também a saborosa e a famosa queima do alho. Churrasco de dar água na boca. E uma sessão completa de souvenirs da festa. Ranchos Barretos, o seu restaurante da Festa do Peão. No posto, em frente ao Parque do Peão. Ranchos Barretos, 3328-1400. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Na Drogaria São Jorge, você encontra a farmácia popular, com medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Para os demais medicamentos do programa, você conta com até 90% de economia. A Drogaria São Jorge faz entregas em toda a cidade e aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Maestro Rede Shop e também o Valecom, o cartão do servidor público. Drogaria São Jorge, Rua 42, 920, esquina da Avenida 27, fone 3322-8781. Estamos de volta e antes do intervalo eu perguntava para o doutor, um bebê anencéfalo pode ter seus órgãos doados? Olha, do ponto de vista biológico, não tem dúvida. Eu não sei dizer do ponto de vista legal. Porque caracterizar a situação de morte encefálica num bebê que já não tem cérebro, né? É uma situação bastante conflitante do ponto de vista técnico, eu acredito, não é? Mas do ponto de vista biológico não tem problema nenhum. Agora, doutora, a gente acompanhou aí, né, toda a polêmica, o país inteiro falando da aprovação do aborto de bebês anencéfalos. Nós vimos, inclusive, a manifestação da Igreja Católica contra a liberação do aborto. Mas eu gostaria que o senhor falasse com relação à gravidez. Para a mãe, por exemplo, a gravidez de um bebê anencéfalo pode acarretar riscos para a saúde dela? Pelo fato dele ser anencéfalo, não. Mas imagine que se descubra criança anencéfala logo no comecinho da gravidez.
né? Assim quando ele for possível diagnosticar. Depois se repete o ultrassom e não tem dúvida, o bebê é anencéfalo. E vamos imaginar que essa criança chega ao 9º mês, e no 9º mês a mãe tem uma eclâmpsia daquelas gravíssimas, morra, e mas antes o médico consegue tirar o nenê. Consegue tirar o nenê nasce vivo, e a mãe em seguida morre devido às complicações, né? E esse bebê vai morrer também. O bebê vai morrer também, isso já se sabia muito tempo antes. Então a questão do ponto de vista biológico, do ponto de vista médico, é uma questão delicada, não é uma questão tão simples. A igreja defende a vida e intransigentemente, o que é o papel dela, e não se vai discutir isso, ela tem que defender mesmo. Como o papel da religião é esse. Agora, é uma situação bastante difícil para a mãe. Eu já vi as mães que levaram essas gravidezes a termo, e como é que isso aí se desenrolou. São dramas extremamente difíceis de serem vividos, né? E com seus riscos. Quer dizer, uma gravidez não deixa de ser um período em que a mulher fica suscetível a uma série de problemas. E ela só tem sentido se for para que se leve isso a bom termo. É diferente, por exemplo, quando a criança tem, por exemplo, rubéola, ou toxoplasmose. Você fica imaginando o que essa criança vai ter, que problemas essa criança vai ter. Pode acontecer de não ter nenhum. A mãe teve a doença, mas pode acontecer de não ter nenhum. Pode ter problemas, mas não são problemas que, a meu ver, justifiquem o aborto. Eu tenho um grande amigo, um irmão, que tem um filho que nasceu nessas condições e eles são felizes. Então, a verdade é que o anencéfalo é uma situação particular. Existe o trauma da certeza da morte também nesse caso, né? Porque esse bebê não vai sobreviver. Esse bebê não vai sobreviver. Então, existe o trauma completo no caso, né? Há alguns anos a gente acompanhou a história daquela garotinha, se eu não me engano, de Paulínia. Eu estava dando uma olhada, eu achei que era da região de Ribeirão Preto, me parece que é de Paulínia, que ela chegou a viver durante algum tempo. O senhor tem conhecimento desse caso? E nesse caso realmente era um bebê anencéfalo ou não? Porque às vezes as pessoas falam, né, a imprensa noticia, sem ter o conhecimento de causa, pegaram a criança como exemplo, falando que era um anencéfalo. E a gente tem conhecimento que nenhum anencéfalo sobreviveu. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Aquele caso não era um anencéfalo típico, é isso que eu digo. Não é toda situação de má formação que está indicado o aborto. O aborto não se indica, e nem do ponto de vista médico eu defenderia. Mas o anencéfalo é o anencéfalo, aquele que não tem o cérebro nem os envoltórios em volta dele. Essa é uma criança realmente condenada a morrer. Agora, existem situações em que há malformações associadas ao sistema nervoso. São outros casos, precisa tomar cuidado. Aí a gente tem que analisar direito cada situação, né, doutor? E aí a gente volta a falar, né? Uma situação totalmente delicada, uma situação muito difícil para uma mãe, né? E aí o que foi dado através do Supremo Tribunal Federal foi o direito da mãe interromper ou não, não é a obrigatoriedade. Exatamente, a mãe não é obrigada a fazer, mas se constatar com toda certeza, e é possível fazer essa certificação. Não há como errar, tá certo? O médico pode dizer, com toda certeza, desde que se cumpram os trâmites de diagnóstico adequados, pode dizer que ali tem uma criança anencéfala. E fica para a consciência da mãe fazer ou não fazer o aborto. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. E eu encerro o programa de hoje fazendo a mesma pergunta que eu fiz ontem. E se fosse com você, você sabe qual seria a sua decisão? Eu não sei. E agora os aniversariantes de hoje, sexta-feira, 27 de abril. Ambrosina Bueno Alves, Carolina Escavacini Miranda Muhamide, Catarina Márcia Machado Marano, Clóvis Antônio Lopes, Elisângela de Fátima Vieira, Fernando de Souza Faria, Giovanni Saraceni, Luciara Batista Martins Costa, Luiz Eduardo de Deus Silva, Rosimar Aparecida Barbosa Ferreira,
Silvia Tique Cláudio Vicentini e Vera Lúcia Paulino. Parabéns a todos! E o SSP-TV vai terminando agora. Você já sabe, pode conhecer um pouquinho mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever os nossos programas. Você também pode mandar sugestões para o SSP-TV através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 estamos de volta. Até lá!